Agora, o outro tipo de período. Período composto por subordinação, que nós vamos passar a estudar agora. Qual a diferença? É porque nesse tipo de período, as orações não são independentes entre si. Uma é subordinada à outra. Se eu sou subordinada a alguém, eu dependo dessa pessoa, das decisões dela. Não posso ter uma decisão autônoma, decisão própria. Dependo de alguém, de alguma coisa. Então, o período composto por subordinação, as orações dependem uma da outra. Não são como essas aqui que são independentes entre si. Por exemplo, quando iniciamos as aulas, veio a pandemia. Aqui nós temos uma oração com o verbo iniciar e uma oração com o verbo vir. Quando nós dividimos essas duas orações, a primeira oração é quando iniciamos as aulas. Essa é a primeira oração, onde nós temos o verbo iniciar. E a segunda, veio a pandemia. Essa é a segunda oração. Se eu colocar apenas a primeira oração, quando iniciamos as aulas, eu não vou dizer o que aconteceu, se eu deixá-la até aqui. Quando iniciamos as aulas, o que houve? O que ocorreu? Essa oração vai ser completada com a segunda. Então, essa oração primeira só vai ter um sentido se eu falar a informação que eu tenho aqui na segunda. Elas dependem uma da outra. Essa oração está subordinada à segunda oração para ela ter um sentido. Então, quando uma oração depende da outra, esse período aqui é um período composto por subordinação. E a classificação dele vai ser diferente. Vai ser diferente das coordenadas. Nós vamos aprender também a identificar as conjunções, como acontece nas coordenadas, mas as conjunções são diferentes. E são conjunções de mais tipos. São 9 tipos. Então, nós vamos aprender a reconhecer as conjunções. Aqui a conjunção é o quando. É o quando. Então, na primeira oração, nós temos uma conjunção. E a segunda, veio a pandemia, a oração que está sem a conjunção. No período composto por subordinação, essa oração que veio sem a conjunção é a oração que traz a informação principal. A outra oração é a que está incompleta. Essa oração, ela é fundamental. Então, essa oração que veio sem a conjunção, ela vai se chamar uma oração principal. Principal. E essa primeira está incompleta, que depende dessa segunda para completá-la. Ela é uma oração subordinada. Ela é subordinada à primeira. Ou seja, a oração que não tiver a conjunção é a oração principal. A oração que vier com a conjunção é a oração subordinada. Professora, poderia vir ao contrário? Sim. Poderia vir primeiro a oração principal. Veio a pandemia quando iniciamos as aulas. A principal pode ser a primeira, pode ser a segunda. Não tem importância. O importante é que a oração que vem com a conjunção, ela vai ser a oração que depende da outra, que está subordinada à oração principal. Porque a principal informação que eu quero dar é essa aqui. Veio a pandemia, iniciou a pandemia. Essa oração aqui, ela está servindo para indicar o tempo. Quando foi que isso aconteceu? Por isso, esse tipo de oração vai se chamar adverbial. Por quê? Porque ela tem valor dos advérbios. Se vocês lembrarem, os advérbios, nós temos advérbio de tempo, de lugar, de modo. Eles servem para indicar alguma circunstância do que vai acontecer alguma coisa. Esse caso aqui, essa oração está indicando o tempo. Então, ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Certo? Parece complicado, mas não é. A oração sem a conjunção é a oração principal. A oração que veio com a conjunção é uma oração subordinada. Nós vamos passar ao estudar subordinadas chamadas adverbiais, que são essas que vão indicar alguma circunstância em relação à oração principal. Essa aqui, no caso, é a oração temporal.
Como é que eu sei? Eu sei pela leitura, percebendo que ela está indicando o tempo, quando foi que isso aconteceu. Eu sei através das conjunções, porque nós vamos aprender a conhecer as conjunções também. Ela é importantíssima para a redação, porque ela envolve a questão da pontuação. Por exemplo, quando a conjunção vem no começo, eu sou obrigada a separar as duas orações com vírgula. Quando iniciamos as aulas, eu coloquei logo a vírgula aqui. Mas, se ela viesse ao contrário, veio a pandemia, quando iniciamos as aulas, não seria necessário o uso da vírgula. Então, elas influenciam na pontuação e influenciam também na utilização de conjunções diferentes, certo? Você aprender as conjunções para utilizar conjunções diferentes nas suas orações. Agora vamos ver os tipos de orações subordinadas, porque as orações subordinadas se dividem em 9. Para vocês entenderem melhor, hoje eu vou explicar apenas 4.